pessoas! Segunda-feira, dia de compartilhar uma lembrança, uma memória aqui no canal Pimenta com Baunilha. E a memória que eu quero compartilhar hoje diz respeito a algo que eu lembrei ontem. Ontem eu estava com a minha mãe e na hora que eu estava dando o almoço a ela, eu acho que as pessoas que vivenciam essa situação devem sentir isso de vez em quando. Então, é normal, tá? Você tem um sentimento de mistura de raiva com tristeza, com se ficar se perguntando por quê, sabe? Por que minha mãe? Por que ela tá passando por isso? E aí, assim, você pensa... Eu nesse momento pensei, né? Naquele momento pensei nisso porque me perguntava, poxa, ela poderia comer sozinha, né? Se alimentar sozinha, sentir o prazer de comer só, mas ela não consegue mais fazer isso. E aí dá essa agonia, esse mal-estar dentro, sabe? E que rapidamente foi sendo substituído por um sentimento de gratidão, de entendimento de algumas coisas. Sabe quando você sente uma resposta brotando do coração e a resposta diz assim, olha, a tua pergunta tá errada, não é essa, por que ela tá assim? Tem outras perguntas e tem respostas para elas. E aí aquilo foi passando, esse sentimento, né, ruim, nem vou nem dizer sentimento ruim, mas essa revolta que dá. E aí eu fui pegar um diário da minha mãe para ler. E lembrei que eu não tinha lido de 1983, né, o ano que eu fiz 2 anos. E eu fui ler esse diário. Uma primeira coisa que eu percebi foi, poxa vida, como eu adoeci e dei trabalho em 1983. Gente, eu fui muito ao médico. Eu fui... Olha, todos os meses eu estava doente algum dia. Ou com diarreia, ou com alergia, ou com amidalite, ou vomitando, com febre. Menina, que menina para ter doença em 1983 fui eu. E aí eu li ali minha mãe, cuidando de mim em todos aqueles momentos, né? E aí, rapidamente, aquele negócio de ficar me perguntando por que eu tô dando comida a ela agora, nem fazia mais sentido perguntar isso, sabe? É a minha mãe. E ela tá precisando que alguém dê comida a ela agora. Essa é a situação dela, né? Essa foi uma coisa que, né, eu já nunca que eu parei pra... Não tinha lido esse diário, né? De perceber o quanto que eu dei trabalho em 1983. E eu descobri outra coisa nesse ano também. A minha mãe, ela vendeu plantas em 1983 para ter dinheiro, para comprar coisas para mim. Provavelmente remédio, né? Também muito remédio. E eu fui lendo ao longo de 1983, ao longo dos meses, o quanto ela estava preocupada, o quanto ela estava agoniada, o quanto ela estava estressada por causa de dinheiro. Tava faltando dinheiro, né? Tava agoniada pela falta dele, né? E na hora que eu tava dando a comida a ela, que me veio esses sentimentos, eu lembrei de uma música que eu vou compartilhar quinta-feira com vocês, tá? Assiste o vídeo de quinta. E essa música foi trazendo, foi essa música que trouxe a vontade de ler o diário. E lendo o diário de 1983, vendo esse aperreio que a minha mãe teve, tanto por eu não estar sempre saudável e por ela não estar sempre com dinheiro, eu fui lembrando de outras coisas, né? E li um pouquinho de um diário mais pra frente. E aquela música que eu lembrei inicialmente me trouxe lembrança de outra música, e essa lembrança que eu queria precisamente compartilhar aqui hoje, porque se eu esquecer tá aqui registrado, né? A ideia, esse sofrimento que eu fui lendo da minha mãe no diário, né? Em vários momentos ela fazia oração, e estava lá escrito: Deus, se é da tua vontade que eu consiga dinheiro para comprar, se é da tua vontade. E ficou muito forte esse negócio de vontade de Deus, sabe? Nos últimos dias eu conversei com minhas amigas, Joelma e Mariana, sobre isso, assim, que eu não consigo mais. A minha cabeça, as minhas ideias, as minhas reflexões, as minhas percepções não mais aceitam
que coisas horríveis sejam vontade de Deus, né? Então, assim, eu lembro que eu estava conversando com elas porque eu não acredito que as pessoas que morreram de Covid foi porque Deus quis. Não. A vontade de Deus, é o querer de Deus, é o desejo de Deus. Não. Pelo menos o Deus que eu acredito não é um Deus sádico que quer que as pessoas morram, que quer que... Não. E eu vi isso em vários trechos desse processo de sofrimento da minha mãe por falta de recursos, se acalentar dizendo, não, mas é a vontade de Deus, eu vou conseguir passar por isso. E isso é muito forte, né? Isso é muito cruel. E aí eu lembrei da tal da música, nos diários lá da frente, que era um disco que eu ouvia muito quando era criança, de uma criança cantando, um disco evangélico, gospel. E eu lembro a sequência, hoje quando eu me peguei recordando isso, eu vi que eu lembro a sequência das músicas. E uma das músicas, eu percebi que ela tem uma responsabilidade muito grande de ensinar a criança desde sempre que ela não reclame, porque é a vontade de Deus, depois você vai ter uma recompensa. E eu fiquei com tanta raiva, sabe? De perceber que isso é ensinado, de que a gente passa tanto tempo com isso na cabeça. A música é assim. Como é? Sou muito rico, milionário, eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. E a música vai desenrolando todo esse negócio assim, sabe? Você é rico, porque quando você morrer, quando Jesus vier ali buscar, aí você vai ter. Aqui você não tem, tudo bem, depois você vai ter. Gente, isso é muito grave. Isso é muito cruel. Isso é muito horrível, né? Que bom que eu não permiti que hoje, aos 40 anos, eu continue com essa mesma cabeça. Mas tem muita gente que sim, né? Aprende isso lá na idade que eu aprendi e leva isso pro resto da vida. E como isso é importante para manter as pessoas caladas, oprimidas, sem revolta, sem questionar, sem pensar, sem criticar, só aceitando, né? É por isso que é tão... Por que é comum, né, a gente ver pessoas miseráveis, pessoas vivendo vidas miseráveis dentro de igrejas, onde ela vê o pastor, por exemplo, muito bem de vida e algumas outras pessoas muito bem de vida, e ela se culpa. E ela acha que é porque ela não mereceu. Mas tudo bem se ela não mereceu aqui. Quando morrer, né? Aí vai ter um palácio para si. Ah! Tá. Essa memória hoje, né? Desde ontem que ela revira aqui por dentro muitas coisas em mim. E faz eu perceber que as reflexões que eu tenho feito hoje em relação à igreja são muito importantes e pertinentes. E mais é eu perceber que é sobre igreja mesmo, sabe? Que é sobre religião, sobre a coisa do homem e não sobre espiritualidade. Porque a espiritualidade está completamente intacta em mim, sabe? Hoje eu senti Deus falar comigo, responder, me acarinhar, me abraçar, me responder, falar comigo. Tem nada a ver com religião, né? Eu tô na igreja hoje em dia eu tenho, porque a igreja que eu fazia parte não dá mais. Então, essa reflexão me foi muito importante. Hoje eu queria muito compartilhar aqui para guardar, para eu lembrar disso, né, lá para frente, já que o objetivo desse canal sempre foi esse, guardar minhas memórias, para que se um dia eu as perder, se eu as perdê-la, eu lembre, e para compartilhar com você que por um acaso venha a ver este vídeo, né?
é muito importante para determinadas religiões, igrejas, comunidades, que a gente mantenha as pessoas caladas, paradas no seu canto, achando que elas estão vivendo de forma miserável porque é a vontade de Deus. É isso. Queria compartilhar isso hoje aqui e dizer que terminei este domingo muito intenso de emoções, muito bem, porque senti esse cuidado, essa presença que, né, de Deus, a presença de um cuidado que não precisa necessariamente, né, de dar nome, de ter um nome de algum tipo de religião, mas é real. É isso. Boa semana. Beijinho, até quinta. Quinta tem a música.